está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É, minha gente, o filho tava fazendo 15 anos, aí o camarada falou: vou dar um celular pro meu filho. Meu filho tá querendo um celular, e pegou todas as economias dele, rapaz, sabe aquele negócio difícil? Juntou todo o dinheirinho, toda a pratinha, juntou o dinheiro com todo o sacrifício e foi comprar o celular que o filho dele tanto sonhava, até que um golpe acabou com tudo. Debaixo de lágrimas, o Francisco Souza Lira contou que sofreu golpe no centro de Goiânia. Olha, Goiânia acompanhando a gente ao comprar um celular usado, depois de pechinchar no camelódromo de sua cidade. Aí, enquanto ele estava ali comprando, o vendedor disse pra ele: ó, cuidado ali, ó, ali, ó, tá vendo ali à direita? Tem um camarada te olhando. Ele olhou pra lá, tava. Ele olhou pra esquerda, tinha um outro cara olhando. Ele falou: leva logo seu celular antes que eles te roubem. Aí o cara botou na sacola, foi embora. Chegou em casa, sabe o que ele tinha? Daqui a pouquinho eu te conto. Quando o cara abriu, você imagina, que filho, aqui, papai comprou pra você, filho. Você vai ver o que tinha dentro dessa caixinha que era supostamente a caixinha do celular. Você já foi vítima de algum golpe, ouvinte? A sensação de ser enganado produz endurecimento do coração, frieza e desconfiança. Você conhece alguém que, por ter sofrido muitas decepções e enganos hoje, é alguém muito desconfiado? Você é desconfiado, ouvinte? Conta pra mim, hein? Quando presente é muito grande, você tá querendo o que com isso aqui? A pessoa te elogia: olha, você tá ótima. Tá querendo alguma coisa. É assim, ouvinte, conta pra mim. A Bíblia fala sobre ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Como encontrar equilíbrio nessas coisas, eu pergunto a você. 6 anos depois da proibição do uso de 3 tipos de remédios emagrecedores no país, as mulheres estão em polvorosa com esse assunto. As mulheres estão alucinadas. As mulheres querem saber se o remédio está autorizado. O que vai ter de doutor Caveirinha voltando à cena? Meu Deus do céu. 6 anos depois da proibição do uso de 3 tipos de remédios emagrecedores no país, a aprovação de um projeto na Câmara dos Deputados que reverte essa decisão gerou uma nova briga entre a Anvisa, o Congresso e os representantes de entidades médicas. Enquanto a Anvisa é contrária ao retorno dos medicamentos, médicos que atuam na questão de obesidade afirmam que a volta destes inibidores de apetite aumenta as possibilidades de tratamento. O assunto é polêmico, tem a ver com o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você trata o seu corpo como o templo do Espírito Santo ou como sei lá o quê? Você é contra ou a favor do uso de remédios para emagrecer? Você alguma vez fez uso desses medicamentos? Conhece alguém que é viciado em remédios para emagrecer? Qual a melhor forma de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, querido ouvinte? Eu quero saber, hein? Ao ler a Bíblia, diz aqui um ouvinte, eu percebo que o princípio de tudo é o amor. Vejo que é impossível cumprir o ídolo do Senhor sem amar. Só que ao me deparar com assassinos e ladrões, eu não consigo amá-los. Diante de pedófilos e estupradores, meu sentimento é de ódio e também de desprezo. Será que eu não tenho o amor ideal, o amor real? Como amar um menor assassino que mata friamente um pai de família? Como posso desenvolver o amor por homens beberrões que gastam todo o seu dinheiro no boteco, violentam suas esposas e batem seus filhos? Qual o segredo para amar como Cristo nos ensinou? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão?
Por que o amor é um caminho tão difícil, hein? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes acompanhando a gente. Eu quero saber a sua opinião. É aqui no nosso debate 93 de hoje. Fala, Marcela. Marcelo, o assunto dos inibidores de apetite aqui, dos emagrecedores. Posso chamar de emagrecedor? Não, né? Não é o termo correto, não, né? Também, mas aqui chama inibidores de apetite, né? O termo, eu quero falar certinho, como é que eu falo? Inibidores de apetite. Inibidores de apetite, que a pessoa toma para ficar sem fome. São ansiolíticos, outros tratam para inibir mesmo, então cada um tem uma função. Esse assunto é polêmico. Você tem exemplo aí que você vai contar para o nosso ouvinte aí de pessoas que usaram, que ficaram viciadas. Na produção hoje foi uma guerra. Quando eu trouxe esse assunto para saber, vamos discutir esse assunto, gente, olha, de gente levantando, dizendo assim, uma da direita, assim, falando que tinha que liberar, a outra da esquerda, não, é o contrário, é da direita, dizendo que o médico tem que dar opinião, é da esquerda lá, para não dar nome, que eles não querem que dê nome, então não dou nome, é da direita, da esquerda, dando opinião. Foi ou não foi, Marcela? Foi, é um caso polêmico mesmo. Tem gente que realmente faz uso exagerado, sem prescrição médica. E a questão toda é que alguns médicos afirmam que não em todos os casos que dizer que só fechar a boca e fazer exercício funciona, os endocrinologistas estão dizendo que isso não é real. Em alguns casos é necessário entrar com a medicação. Essa é a defesa. E aí é por isso que eles pedem a liberação. Já a Anvisa não quer. E agora entra o Congresso nesse meio aí. Tá esperando aí se o presidente vai sancionar ou não, que já passou pelo Congresso. Se sancionar, volta para as gôndolas das farmácias. Aí vamos ver o que vai ser. Você já trouxe a sua opinião, gostei de ver. Não, eu não trouxe a minha opinião. Eu desenhei. Polêmica. Eu desenhei. E o nosso ouvinte, como é que faz para participar com a gente hoje? Conta aí. Sempre 968038319. Escreve por escrito. Quero falar da história do inibidor de apetite. Sou contra, sou a favor, mas manda por escrito. Ou do golpe. Não, estou dando um exemplo aqui. Você perguntou do inibidor de apetite? Isso, é verdade. Ou do golpe. Desculpa, vai que você tem razão. Um golpe. Eu só tô pegando gancho. Perdão. Tá? Perdão. Que fique bem claro. Ou da dificuldade de amar o próximo. Manda por escrito, porque às vezes você manda por áudio e pensa assim, vocês não ouvem ou não falam a minha opinião, mas é porque não dá. Isso aqui é o meu tempo? Não, um reloginho que eu achei aqui no computador. Tá bom, então tá bom. Vou correr. E o áudio que você manda é pra você contar a sua história com o Debate 93. Qual a importância do Debate 93 na sua vida? Ele me faz rir quando eu tô triste. Ele me ensina o que eu não sabia. Tem muita gente que ri com o Debate 93. Verdade. Como também, muitas vezes, a gente se emociona e chora. Então, manda pra cá o áudio. Eu tô muito feliz e agradecido a Deus. Faço aniversário amanhã. Primeira vez que eu anuncio que eu faço aniversário no outro dia. Tô dizendo a você, eu tô agradecendo a Deus pela bênção da vida e quero te encorajar a celebrar comigo. Afinal de contas, agradecer a Deus é sempre muito bom. E com um dia de antecedência, ô pastor Guilherme, o senhor mora, tem shopping perto da sua casa lá? Tem? Sim, tem. Não, só pra saber. Pastor Silfane, tem shopping perto da sua casa? Nem sei, deve ter, né? Pastor Djalmi, tem shopping na região ali? Sim. Tem. Pra pastora Daniela, não precisa nem me perguntar, porque as mulheres conhecem todos os shoppings. Tá resolvido. 11h14, minha gente, essa é a 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, minha gente, como é que a gente lida, pastor Silfarne, começando a ouvir a sua opinião? O ouvinte fala, diz, olha, eu sei que eu tenho que amar. A Bíblia diz que a gente tem que amar. A Bíblia diz que nós somos amados. Mas quando elege assim, vamos amar quem? Assassino, estuprador, pedófilo, menor que assassina, pai de família. Ela vai elencando um grupo bem complicado pra gente amar. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, queridos colegas da mesa, e bom dia, amados ouvintes da 93, prazer estar aqui. Esse tema, a gente estava falando em off antes de começar o debate com os pastores, que na verdade, é um tema que não tem como negociar. O amor é um mandamento, né? O próprio Cristo falou, a lei dizia que o resumo da lei dos profetas é amar o próximo como a si mesmo, porém Cristo dá aos seus apóstolos um novo mandamento. Ele fala, o novo mandamento vos dou, é que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então, na verdade, é mandamento. Se é mandamento, você não tem opção. Obedece ou desobedece. Somos cristãos, devemos amar sim. Amar gente boa e gente ruim, que nós achamos como que são pessoas ruins, né? A questão toda é, lógico, amar não quer dizer gostar, né? Eu não preciso gostar para amar.
Eu posso amar até de quem não gosto, eu posso amar até alguém com quem eu não concordo. Amar uma pessoa não quer dizer amar as suas ações, amar a pessoa que é alvo do amor de Deus. Não é uma missão fácil, mas para fechar minha fala inicial aqui, eu acredito que vai dar a gente a possibilidade de vislumbrar a condição de amar incondicionalmente, é pensar que somos amados incondicionalmente. Todos nós somos pecadores. Há um livro que eu sempre cito, que eu amei muito ler, que é Por que Pessoas Boas Fazem Coisas Más, livro antigo da editora Betânia, que o autor basicamente dizia isso, né? Nós temos muita facilidade de perceber a malignidade nos outros e muita dificuldade de perceber nossa própria malignidade. Por exemplo, quando alguém comete um crime muito hediondo, a gente fala o monstro da praça, o monstro... que é melhor chamar de monstro, que parece que desumaniza a pessoa, né? Só que ele é um ser humano. Hitler foi ser humano, né? Os piores estupradores são seres humanos. Então, seres humanos são capazes de fazer coisas terríveis e nós também somos capazes de fazer. Portanto, temos que amar incondicionalmente, porque somos amados incondicionalmente pelo Pai que é santo. Pastor Djalmir, qual a opinião do senhor? Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, também queridos ouvintes. Esse é um complexo exercício na vida cristã. É muito fácil a gente aqui apontar também e dizer, não, você tem que amar, mas sente a dor de quem está lá, sentindo a dor da perda de uma pessoa querida, que foi tirada de forma trágica, de forma hedionda, né, como nós temos visto aí. Às vezes aquela mãe que perdeu um filho assassinado, um pai, uma mãe que perderam uma filha estuprada e morta, uma situação terrível. Só quem está sentindo a dor é que sabe o tamanho da dor. É muito fácil a gente chegar e falar, você tem que perdoar, mas vai, se coloca no lugar dele, não é fácil. Agora, por outro lado, né, o pastor Sil falou aqui de forma muito clara, existe o ser humano, a pessoa que faz isso também, você tem que estudar o contexto da pessoa, por que ela fez isso. Amar uma pessoa também não significa você concordar com essa pessoa, não é? Então existem várias questões, e amar como Cristo amou não é fácil, né? É difícil, porque quando a gente para pensar, ele nos amou sem que nós tenhamos mérito algum, não é mesmo? Não é assim? Então, quando a gente para pensar em alguma dessas questões, aí a gente vai entrar dentro da questão do ódio, né? E vem a questão do perdão, que é o antídoto do ódio, e o grande problema, quando eu penso nesse aspecto, para mim é o maior de todos eles, é o mal que a gente comete contra nós mesmos quando eu guardo essa mágoa e esse ressentimento, e isso prejudica a minha vida. Aqui um ouvinte nossa e traz uma palavra pesada e difícil, é de JR, eu acho complicado, viu? Perdi meu filho assassinado com 21 anos e eu sei quem o matou. Como perdoar uma pessoa dessa? Pastor Guilherme, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores. Tema difícil, tema complexo, é um exercício da vida cristã. Existe uma frase que, embora não esteja na Bíblia, mas ela contém um princípio bíblico, que nós falamos que Deus ama o pecado, mas ele rejeita... Não, Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado, não é verdade? Então, eu acho que é o que nós também precisamos fazer. É claro que atitudes como essa merecem a nossa total rejeição, repulsa, até mesmo o nosso ódio ao ato em si, a atitude em si. Um assassinato, um estupro, uma pedofilia, não tem como a gente amar. Não tem como a gente amar o ato, a atitude, mas nós precisamos amar a pessoa. É uma linha muito tênue, é muito complicado, é muito difícil, mas é um exercício diário da vida cristã e é um desafio para todos nós. Pastora Daniele. Sim. Bom dia, JR, bom dia, pastores, ouvintes, queridos. É muito importante a gente considerar que o amor, a palavra amor que é usada em 1 João 4, do 7 em diante, por exemplo, vem do original ágape, que é o amor que emana do caráter do próprio Deus. Então, é óbvio que por um amor natural, um amor fíleo, que é o amor que a gente tem pela afinidade, a gente não vai conseguir assimilar nenhum tipo de amor para essas pessoas que cometem atrocidades. Porém, quando a gente depende do amor de Deus, quando a gente se enche do Espírito Santo para manifestar o caráter do amor de Deus, a gente manifesta também a justiça, ou seja, não vamos concordar com a impunidade do erro, porém, não vamos desejar que essa alma pereça no inferno. Então, eu acredito que o eixo do equilíbrio está aí.
E se torna uma tarefa difícil, sim, porque a nossa natureza carnal é falha e vai sempre nos jogar para o lado da carne, para o time do mal, né? A carne vai sempre nos puxar para longe de Deus. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós conseguiremos manifestar o dom ágape, o dom do amor de Deus. Olha o ouvinte dizendo aqui, JR, eu sofro por amar algumas pessoas, e isso na prática é muito difícil. Ela tenta amar, mas na prática entende que para ela é muito difícil. Ela conta que foi abusada dos 8 aos 12 anos por um amigo da tia. Depois ela foi abandonada pelos pais. Ela morou nas ruas e apanhou muito. Quando ela foi pro tráfico, na favela, ela sofreu coisas terríveis, diz ela. Conta que é evangélica há 10 anos, mas sofre ainda com tudo isso. A grande questão está aí justamente nesse sofrimento. É aí que eu bato naquele mesmo aspecto. A grande questão, a Bíblia, ela é o manual do ser humano, né, do homem em si. Quando Deus dá as orientações, é para o nosso próprio bem. Ele visa justamente o bem do ser humano. Eu falo que ele é o manual do homem. Isso. Por causa disso. Então, quando a Bíblia ensina que a gente precisa perdoar, porque o ódio é aquela arma que a gente atira com o cano virado para a gente mesmo. Os grandes problemas, as doenças psicossomáticas, elas vêm justamente desse rancor, dessa mágoa, dessa tristeza. É claro, a gente olha como uma situação dessa, e eu conheço vários casos, eu trabalho dentro de uma comunidade carente, eu acompanho casos assim, de pessoas que sofrem, mas a gente procura trabalhar a pessoa, ela perdoar. É interessante que, não sei se vocês já viram, em vários presídios existe um trabalho que é desenvolvido, onde você leva o parente, isso, né, para ir lá conversar com quem cometeu um ato contra alguém da família ou contra a pessoa mesma, e ali é trabalhado algo para a pessoa que está indo, né, não questão do perdão, não é nem para a pessoa que cometeu o mal, mas para a pessoa que está sofrendo aquilo. Pastor Djalmir, um exemplo claro disso, pensando mais, ampliando mais, foi o que aconteceu com a África do Sul, né? O Mandela, ele fez a questão da lei do perdão, né? A África do Sul não se tornou uma constante revolução tribal, como a maioria dos países africanos que se independeram dos países que os dominavam, por causa do perdão proposto pelo Mandela. Então, o amar e o perdoar quem ofendeu não é só para o bem da quem ofendeu, principalmente para o que foi ofendido. A gente sabe que na prática é difícil, muito difícil. Muito. Porém, como o pastor Djalmir disse muito bem, se você não liberar o perdão, quem adoece é você mesmo. A própria palavra perdão significa o quê? Grande perda. Grande perda. Agora, coisa pouca. Nós precisamos olhar para a pessoa que nos fez o mal e entender que existe algo por trás daquela pessoa. Primeiro, existe a questão até de um espírito maligno, que a gente sabe, né, do ponto de vista espiritual, mas até do ponto de vista social, né? Cada um de nós temos as nossas histórias de vida, e muitas vezes a pessoa vem de uma desestrutura familiar, de uma desestrutura... Geracional mesmo. É geracional. Então, na verdade, a gente também, é até uma maneira que facilita, às vezes, a gente a liberar o perdão, quando a gente olha para a pessoa e tenta enxergar o histórico de vida, o histórico emocional passado que está por trás dela. E tem a ver com a pessoa merece ou não merece, me pediu, não pediu, reconheceu o erro, não reconheceu o erro. Todas essas coisas são muito complicadas, né? E são sofridas. Um ouvinte dizendo, JR, essa tem sido a minha maior luta diária. Amar as pessoas assim, não só amar, mas ensinar meus filhos que mesmo diante de tudo que temos visto, nós precisamos amar. Eu tenho pedido a Deus a paz que excede a todo entendimento. Eu moro muito próximo do médico que foi assassinado essa semana na estrada do Mendanha. Então, lembrar de um momento, pensar numa pessoa que cometeu alguma coisa assim, que teve um ato como esse. Por exemplo, outro ouvinte dizendo, JR, perdi meu irmão aos 33 anos, assassinado por um amigo dele que muitas vezes comeu e dormiu aqui na minha casa. O nosso consolo foi que na semana seguinte ao assassinato do meu irmão, o assassino também foi morto. Meu irmão era cristão, glória a Deus, ele foi para o céu. Mas veja, a ouvinte entendeu, pelo menos a época, que o consolo foi a morte do assassino. Se isso tivesse sido o consolo de verdade, ouvinte, você não estaria escrevendo. Exatamente. Não aconteceu ainda. A dificuldade que a gente tem de lidar com esse assunto, até acreditar que eventualmente uma questão como essa resolveu o assunto, né? Que Deus te dê graça, que Deus encha a sua vida, não só a sua, mas de todo mundo que sofreu perdas, porque uma perda como essa
não é? É uma perda traumática, uma perda difícil, é alguma coisa complexa, que Deus tenha misericórdia. Sim, existem duas palavras assim chave nesse processo de amar e perdoar, que é decisão e processo. Muito bem. A gente, principalmente a nossa cultura brasileira, que é muito calorosa, tem uma tendência a romantizar o amor e o perdão pelo sentir. Se eu não sentir, eu não faço. Então a gente precisa pontuar isso, porque muitas vezes, em casos assim extremos, é óbvio que não vai fluir uma coisa mágica no coração da pessoa, não vai acontecer. É de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Sim. É uma decisão e é um processo. Se eu não me engano, os especialistas em estudos humanos dizem que em ciências humanas que são 70 etapas de processo no perdão. No processo de perdão são 70 etapas, se eu não me engano a estatística aí. Porque há vários estudos, o número. Né? Então, olha que coisa, né? Na verdade, é um processo onde você vai decidindo e liberando o seu coração, suas emoções, até culminar na resolução desse problema. Outro ouvinte contando: perdi meu irmão assassinado há 18 anos e até hoje oro a Deus para que haja justiça. E até hoje eu não recebi resposta. Eu não consigo perdoar, pois eu acho que foi a própria ex-mulher dele, está envolvida no caso por causa de um seguro. JR, falando sobre justiça, eu gostaria de citar um versículo da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa justiça. Sim. E Deus fará justiça, mas Deus fará a justiça dele, que não necessariamente será nossa. E nós precisamos ter essa compreensão, né? E, queridos, nós precisamos crer também na eternidade. Então, assim, se não houver um arrependimento, se não aceitar Jesus como Salvador, a justiça, se não acontecer nessa vida, virá na eternidade. Mas eu acho que o outro ponto importante, pastor Gustavo, é pensar no seguinte... Desculpa, Guilherme, como digo teu irmão, perdão. Guilherme, na verdade, a grande questão é pensar no seguinte: a pastora Daniela me falou sobre o processo, né? Então, muita gente confunde o perdão com esquecimento, por exemplo, que é amnésia, né? Perdão, né? É um processo doloroso, assim, ninguém vai esquecer a dor da noite pro dia. Então, o apóstolo Paulo recomenda, em Romanos 12, a questão da mudança de mentalidade, né? A transformação para a renovação da nossa mente. Eu acredito que o que nós sentimos tem muito a ver com o que nós pensamos, né? Isso é uma das máximas da terapia cognitiva comportamental. Você vive momentos, você tem pensamentos acerca daquilo, gera sentimentos, toma decisões. Então, para mudar os sentimentos, tem que mudar os pensamentos também. Então, a leitura é muito importante. Eu queria sugerir, por gentileza, JR, 2 livros, rapidamente aqui. Um livro bem antigo, do Dr. Fábio Damasceno, que é A Psicologia do Perdão. Ele trabalha perdoando até o imperdoável, um livrinho pequeno, um livrinho no sentido do tamanho do livro, né? Excelente na postura do livro. E o segundo, do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, que trabalha a questão das dores sofridas, como você pode trabalhar com elas. Então, povo de Deus, a dor é forte, ser ferido. Nós vivemos um tempo de muita violência, de muita injustiça social, de muito abandono dos poderes públicos, mas se mudarmos nossa mentalidade, consegue amar de forma saudável. Eu concordo plenamente, pastor. Olha, os ouvintes têm compartilhado conosco aqui as suas histórias e eu quero reafirmar o que vocês têm dito aqui, que nada disso é fácil. Evidentemente que para uma pessoa que está passando por isso, dizer para ela assim: você tem que amar quem assassinou o seu irmão. Isso não é uma coisa, tá, não, se você não amar, tem gente que vai dar uma dura ainda. Se você não amar, você vai não sei o que, ainda que seja verdade isso, existe o tempo de maturação dessas coisas todas, né? É por isso que a gente precisa que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo, nos ajudando a colocar todas essas coisas em prática para a gente viver o milagre de Deus na nossa vida, porque isso é um milagre. É um milagre. Perdoar alguém que te fez tanto mal é um milagre. Só Deus é capaz de realizar isso na nossa vida, e que Ele tenha misericórdia e graça e haja sobre você, ouvinte. Nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos
Bom dia, meu irmão, na paz do Senhor. Eu quero dizer que esse debate é uma bênção nas nossas vidas. Me chamo Simone, sou casada, tenho uma filha. Um bom dia para vocês, o debate está uma bênção. Bênção pura, muito obrigado, Simone, pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos no Debate 93. O filho estava fazendo 15 aninhos, ele juntou todas as suas economias para dar ao menino um celular que ele tanto sonhava, até que um golpe acabou com tudo. Debaixo de lágrimas, Francisco Souza Lira conta que sofreu o golpe no centro de Goiânia, mas poderia ser aí, pertinho da sua casa, ao comprar um celular usado depois de pechinchar no camelódromo de sua cidade. Levado a acreditar que estava sendo vigiado e poderia ser assaltado, sua distração momentânea possibilitou que o seguinte, o cara estava vendendo para o pessoal, cuidado, tem um cara ali te olhando. Aí ele olhou, tinha um cara mesmo olhando. Aqui o outro lado também, ele olhou para o outro lado também, tinha um cara olhando. E ele ficou cismado com aquilo. Aí foi exatamente quando ele estava distraído, olhando para um lado e para o outro, que o camarada, o que ele fez? Fechou o pacotinho, entregou para ele. Quando ele chegou em casa, ao invés de ter dentro da caixinha o aparelho de celular que ele comprou, que ele economizou para comprar o presente para o filho dele, tinha um pedaço de cerâmica. Imagine a frustração, as lágrimas dele por conta. Quem é que acha o cara agora? Né? Você já foi vítima de algum golpe? A sensação de ser enganado produz endurecimento do coração, frieza e desconfiança. Se conhece alguém que, por ter sofrido muitas decepções e enganos, hoje é alguém muito desconfiado? A Bíblia fala sobre ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Como encontrar equilíbrio nisto? Perguntamos aos nossos ouvintes, começando a ouvir os debatedores. Seja simples, mas não seja bobo, né? Seja humilde, mas seja atento, seja antenado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos ser pessoas atentas, pessoas que tem que ter até uma certa malícia em algumas coisas, infelizmente, porque os outros têm, né? Prudência, e acho que a palavra golpe é uma palavra bem usada nesses dias, né? Os caras estão desenvolvendo hoje uma tecnologia de enganar os outros. Tem muita gente falando de golpe, né? Haja o Congresso falando de golpe toda hora. Um golpe da direita, um golpe da esquerda, tem muito golpe por aí. Mas o golpe, na verdade, é esse, da injustiça. E a gente vive um tempo de injustiça. Eu quero até ampliar, sem querer ir muito longe, que sei que o tempo é curto, até que ponto nós podemos estar aplicando o golpe nas pessoas. Tem um livro agora aqui que está relendo, que é Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Ele fala muito do que a gente está pregando, na verdade, né? Então, cuidado com o golpe, cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Como o pastor Guilherme falou, tem que ser prudente, sim. Tem que observar, estar atento. Não pode ser crédulo demais, né? Não pode ser crendice, tem que ser crente, mas não crédulo, né? A gente vive no mundo, e o mundo jaz no maligno. Essa é a realidade, é o contexto, o povo vive isso. E o cristão, ele às vezes fala, não, tem que confiar nas pessoas. Não, peraí. Você tem que ter atenção, você precisa ser prudente. Existe um equilíbrio entre a gente não deixar também de acreditar no ser humano, porque tem pessoas que quando são, na sequência, né, vão sofrendo muitas decepções, elas se fecham e param de acreditar em qualquer pessoa, ficam amargas demais. Sim. Então eu acredito que o ponto de equilíbrio é você não se fechar a esse ponto de não acreditar mais em ninguém, mas também, né, se resguardar de procedimentos que te protegem de ser passado para trás. Eu vivo realidade dentro, como eu disse aqui, da Complexo da Maré, e é uma realidade hoje constante, até por causa da demanda lá, da questão dos drogados, né, dos cracudos, como diz o povo, são os dependentes químicos, que chegam com cada história mirabolante, cara. Elaboram uma história. E eu já caí muitas vezes naquela história. Hoje, você já fica com a prudência. Então a pessoa chega, você da onde? Eu já teve um caso de a gente levar o camarada dentro da rodoviária Novo Rio, porque ele contou uma história muito bonita pra gente poder enviar ele pra cidade dele, tá passando dificuldade. Quando chegou dentro da rodoviária, que ele viu que não tinha jeito mesmo, ele saiu correndo. Não é? Então, ele tem que se precaver pra não dar. Olha aqui, ouvinte compartilhando aqui no Facebook da 93 FM, tem lá o nosso post com a foto dos nossos debatedores, estou ali ao lado deles, ouvinte dizendo, como sou representante de cosméticos, levo muitos golpes, me fere saber que pessoas não se importam com o que deixam de pagar, falta para comprar as coisas do meu filho e alguns passam por mim e como se nunca me conhecessem, sabe? Peço muito a Deus que ilumine o coração dessas pessoas quanto a nosso ouvinte. Tem muita gente vendendo agora, né? Cosméticos é um mercado em ascensão para as mulheres em especial e homens também, evidentemente, mas a pessoa vai lá e vende para vizinha. Poxa, sabe onde a vizinha mora? A vizinha depois, a vizinha que não pagou,
vira a cara pra pessoa que tá com um pacote lá da dívida aí. Isso acontece o tempo inteiro. A gente faz um link com a gente acabou de falar sobre perdão aqui, né? E aí você vai perdoar a pessoa, vai confiar e vai vender de novo? Aí vem a questão da prudência. Perdoa a pessoa, mas é a dívida. Nesse caso, rola uma colocar outro ponto. Compra. Perdão, pastor, desculpa. Delicadeza. Não, só pra eu terminar isso aqui, pastor, sim, perdoa a pessoa, mas e a dívida? Verdade. Olha, fulana, eu acho que esse é uma aplicação, essa é uma aplicação interessante pra gente entender como é que funciona. Entendeu? Porque você tá perdoando a pessoa pelo ato dela, mas a dívida continua ali. Perdoar a dívida, tô falando de irmão e irmão, pessoa, ser humano. Perdoar a dívida do outro é só se você tiver condições. Tem que abrir mão da dívida. Não é isso? Como é que faz, hein, pastora? Tem que conversar, tem que negociar isso aí. Agora, um ponto que eu queria colocar aqui, que até meu filho mandou uma mensagem interessante para pensar, não quero ser cruel com o irmão que mandou um e-mail não, mas comprar celular usado em camelô, você está se arriscando planejar, né, irmão? Você sabe que tem celular que é roubado, que vende mais barato, até esse ponto, muitas vezes dos golpes que sofremos, eu não faria isso. Que é o caso do irmão aqui não, por favor, claro. Não contar, mas muitos golpes que sofremos que procuramos facilidade também. Às vezes falta prudência. Você sabe que custa 10, tá vendendo por 2, alguma coisa está errada. Se ele tivesse nota fiscal, poderia reclamar. Provavelmente comprou sem nota fiscal. E comprou na rua, né? Você olhou para um lado, o cara tá dizendo, olhou para o lado. Não houve prudência. Ouvinte dizendo, já ouvi essa história na central. Uma moça me contou que uma colega foi enganada, pagou 100zão. Quando chegou dentro do ônibus, abriu a caixa, era uma massa de cimento. Diz aqui a nossa ouvinte de Amendoeira acompanhando a gente. Olha, meu Deus do céu, é isso mesmo, gente? Cruel, né, cara? É isso mesmo? Aqui outro ouvinte dizendo, JR, eu levei um golpe, aluguei uma casa de praia em Muriqui, depositei 3 mil. 3 mil. Não faço isso. 3 mil. Aí ele sumiu. Liguei várias vezes, ele não atende mais o telefone, sumiu, me deu um zap, ainda dizendo que era mulher. Deve tudo falso. Deve ter sido pela internet, olha o golpe. Mas tem gente que ao vivo também dá golpe assim. O cara vai lá, vê a casa, anda na casa, tira foto na porta da casa, te espera aqui. É absurdo. No verão, quando chega lá, tem outras pessoas já ocupando a casa. Isso acontece ao vivo, por telefone, viu? Ó, eu negociei com o irmão, fiz um trabalho de obra para ele ficou de comprar um celular novo para mim, mas não foi o que aconteceu. A nota era fria, imagino que o celular esquentou, né? Esquentou. Ouvinte dizendo, muitos enganadores por aí, tem muita gente enganando. Verdade. Aqui ó, outro aqui ó, como tem exemplo, hein? Eu que tenho um mercadinho, entendeu? A maioria me deve. Caderninho. Tá dizendo que tem uns crentes que devem ir lá, hein? Passam na frente, fingem que não deve. Gente, você fez uma compra lá, né, pastor Guilherme? A pessoa fez uma compra, tem que honrar, pelo amor de Deus. Agora, lembra que você não está apenas levando o seu nome. Você está levando, às vezes, o nome do cristianismo todo junto com você. Não faça vergonha com isso. Agora, o impressionante é, por exemplo, nós estamos vivendo numa crise econômica no país. E vamos dizer que a pessoa comprou para pagar no mês que vem, e realmente chegou no mês, não tinha dinheiro para pagar. O que a pessoa faz? Simplesmente não paga. Por que não vai lá conversar? Vai lá negociar, falar assim, olha, eu não tenho como pagar tudo agora, mas eu pago metade agora e metade depois, mas negocia, senta e conversa. E a pessoa fala desses golpes no outro, mas esquece que quando ele deixa de pagar o carnê lá de uma loja A, B ou C, ou banco, ele também tá dando o golpe. É a realidade. Então tem que sentar vão ter que criar o SPC, Serviço de Proteção à Cantina. Cantina de igreja só nem fala. Cantina de livraria, né? Ouvinte dizendo, JR, no último sábado, uma amiga me pediu para eu comprar um celular para ela num grupo de vendas pela internet. JR, eu normalmente não compro essas coisas assim não, mas eu fui lá, eu vi o aparelho, conversei com o rapaz, verifiquei o Face dele e aparentemente era tudo normal. Então nós fechamos o negócio, né? Fomos buscar o aparelho, até aí tudo bem. Quando ela chegou em casa, que abriu para colocar o chip, o celular não volta a ligar nem por um decreto. Reunindo quem ficou com prejuízo foi quem? Fui eu, JR. Porque eu que fiz a compra para ela. Ela entendeu que eu deveria ser reembolsada, mas o rapaz sumiu e eu fiquei no preju de 100zão, diz aqui uma querida ouvinte acompanhando a gente. Então eu quero agradecer aqui os ouvintes aqui, ó, outra pessoa. Já levei um golpe de uma colega de trabalho, que é evangélica, a mãe dela estava com câncer, ele precisava de um remédio, emprestei R$700,
há 5 anos. Meu Deus. E até hoje nada. Que vergonha, não pode fazer isso. Complicado. Gente. Outro ouvinte, a minha cunhada comprou um notebook em uma determinada feira em São Paulo por 250, vendeu por 500. Dentro da caixa só tinha capa e algumas coisas para peso. Ela vendeu para um parente, então ela comprou um negócio errado. Vendeu o negócio errado pelo dobro do preço. Pelo amor de Deus, gente. Nossa. É isso mesmo? Meu Deus do céu, quanta gente contando aqui essa sua história. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a opinião de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. 6 anos depois da proibição do uso de 3 tipos de remédios emagrecedores no país, a aprovação de um projeto na Câmara dos Deputados que reverte essa decisão gerou uma nova briga entre a Anvisa, o Congresso e os representantes de entidades médicas. Enquanto a Anvisa é contrária ao retorno dos medicamentos, médicos que atuam na questão de obesidade afirmam que a revolta destes, aliás, a revolta não é a volta, né? Mas parece a revolta também. A volta desses inibidores de apetite aumenta as possibilidades de tratamento. Você, ouvinte, conta pra mim. Você é contra ou a favor do uso de remédios para emagrecer? Se alguma vez fez uso desses medicamentos, conhece alguém que é viciado em remédio para emagrecer? Qual a melhor forma de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Antes, o pastor vai querer falar aqui do templo. Vamos falar primeiro dos remédios, tá bom? Vamos passar aqui pelos remédios e a gente chega aqui no templo para dar a opinião. Quem quer começar? Eu perdi 14 quilos. Perdeu? Já achou, não? Não quero achar, não. Eu só acho, não perco nada. É bom lembrar do que o senhor passou, né? Para não passar lá. Para não passar por lá. É só a questão de fechar a boca, né? Esse no meu caso e alguns casos também. Agora, existem casos que a pessoa precisa ter um acompanhamento. Verdade. Né? E aí vai depender do quadro clínico dele, ver que nem endocrinologista, ou como existe muito hoje, a questão da cirurgia bariátrica, para poder a pessoa, porque a questão da obesidade, ela é uma questão de saúde, ela pode prejudicar a saúde da pessoa. Agora, eu não tomaria um remédio, aí tá perguntando a opinião aqui, eu sou um debatedor, jamais tomaria um remédio que a Anvisa não assine embaixo. Verdade. É uma equipe técnica, então, tô fora. Olha, JR, embora eu reconheça a legitimidade da Câmara dos Deputados, porque são representantes nossos, eleitos democraticamente pelo povo, então eu reconheço a legitimidade para aprovar essa lei, esse projeto de lei, melhor dizendo, mas me preocupa o parecer contrário da Anvisa. Aí alguém vai dizer, mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia está dando parecer favorável. E será que não está havendo lobby de alguns laboratórios médicos aí? Então, quer dizer, me preocupa. O senhor acha, então, deixa eu ver se eu entendi, pastor, o senhor acha que pode haver um lobby de laboratórios que produzem os remédios? Sim. É uma indústria, né? A indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Um lobby deles para que os deputados votem favoráveis a isso. Só está dizendo que isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. E com apoio dos médicos, inclusive. Então, assim, me preocupa o parecer contrário da Anvisa, tem que ser levado em conta. Sim. Essa é a minha preocupação. Agora, é claro, como já foi falado aqui pelo pastor Dejalmir, existem casos que só a atividade física e a boa alimentação somente não resolvem o problema. Existe a necessidade de um acompanhamento médico. E eu concordo com a fala dos pastores. E quero também ressaltar que na maioria dos casos, até mesmo para quem precisa entrar num caso de medicação, o que realmente precisa de determinação e disciplina. Isso. Todo mundo já sabe o que fazer. A gente sabe que tem que beber mais água, a gente sabe que tem que fazer exercícios físicos, a gente sabe que tem que mudar a alimentação, mas na maioria das vezes a gente não emagrece porque fica acomodado. Então, se você quer emagrecer, né, aí um conselho para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes principalmente, não vá no doutor Caveirinha. Tenha força de vontade. Não se mate aos poucos, né? Não se exponha ao perigo. E o especialista é o endocrinologista. Né? Então, quer dizer, o endócrino aí, ele vai poder orientar. Quer ver? As histórias são difíceis. Tem gente que toma veneno, gente. Não mede o perigo. Às vezes sabe, às vezes não sabe, mas às vezes sabe. Às vezes sabe, a maioria das vezes Tenho medo de tomar remédio para emagrecer, diz um ouvinte, minha prima faleceu com 23 anos. Ela dá aqui o remédio, mas eu não vou dizer aqui o nome dele, mas ela tá dizendo que ela viveu essa experiência, você imagina bem. Olha aí.
dentro da família dela, uma pessoa que tomou o remédio. Aqui outro ouvinte, olha, já tomei remédio de emagrecer, fui nesse tal de caveirinha, mas nunca mais, viu? Não me viciei, graças a Deus. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião também sobre esse assunto. A grande questão, como o pastor Guilherme disse, é que há casos, e o pastor Djalmi, também a pastora Daniele, que há casos sim que precisa de medicamento. A questão toda é que a gente não pode ser ingênuo, voltando ao tema inicial, tem que ser simples, mas também tem que ser prudente. Infelizmente, nem todo profissional é realmente sério no que faz. Infelizmente, há em todo lugar pessoas que são fraudulentas com a sua função e cometem delitos. Então, há endocrinologistas que estão reféns da indústria farmacêutica, mas o pior de tudo são as pessoas indo no Dr. Google, vendo medicamento, comprando sua própria conta. É um risco absurdo. Né? Estão falando de menina, só que um ouvinte dizendo, meu marido tomou um inibidor de apetite e entrou em depressão profunda. Olha só. Ele só chorava, gente. Ainda toma. Eu falo pra ele que isso não faz bem. Ele continua. Às vezes ele tá rindo. Aí, de repente, ele começa a chorar. A ouvinte dizendo, eu já li na bula e vi que isso é feito do remédio. Meu marido toma por conta própria e fica mal-humorado por conta dos medicamentos. Ainda teve depressão por conta disso tudo. E eu falo e nem liga. Ele continua tomando. Diz aqui a nossa ouvinte. Olha que encrenca. Automedicação é um problema sério, é um dos maiores problemas de saúde do país. Como já foi citado aqui o famoso Dr. Google, né? Agora a gente acha que nós mesmos podemos nos receitar. O Brasil, isso é um perigo. O Brasil é um dos campeões em automedicação. A gente vai lá, pega e compra. Então, essa parte de emagrecimento... Tem a questão da saúde, lógico, é perigoso, mas tem a questão da estética, que para as mulheres e para os homens também está cada vez mais forte. Então, acho que vale um alerta, gente, com a Anvisa liberando ou não se precipite tomar medicação sem realmente ser indicado por um médico que você conheça e saiba a seriedade dele, né? Com certeza. As mulheres, principalmente, né? Teve aí um caso de um homem, mas a gente sabe que no universo feminino corre, assim, a notícia, né? Daquele momento. E agora isso está emagrecendo, dieta tal. E as mulheres, assim, em nome da vaidade, entram de cabeça. E isso é muito perigoso. Apareceu até um som de emagrecimento, não sei se souberam disso, um cara que orar para emagrecer. Eu lembro dessa história. Há pouco tempo voltou isso, o cara ora, o cara emagrece, perde 3 quilos, gente. Deus não vai quebrar os princípios que ele estabeleceu. Eu me lembro disso, que a pessoa mostrava que tinha uma calça grande, mostrava a calça grande, o antes e depois do culto. Você andou emagrecendo antes e rápido, depois do culto. Hã? Andou emagrecendo rápido. Quem, você? Não, mas aqui é atleta. A oração bariátrica. Já tomei 2 medicamentos, diz aqui, ouvinte, prescritos pelo médico para perda de que, ouvinte? Para perda de peso. Emagreci porque o medicamento me deixou sem nenhuma ansiedade. Mas essa combinação não era para emagrecimento especificamente. Um era para epilepsia e o outro era para abstinência. Eu não tive nenhum efeito colateral. Mas eu conheço uma pessoa que morreu. O ouvinte está contando a história. Deixou 3 crianças, uma de colo, desencadeou depressão no esposo, que acabou abandonando as crianças. Então você imagina, a mulher morreu, o homem ficou triste, saiu de casa e as crianças ficaram sozinhas. Gente, será que vale a pena mesmo? Correr esse risco todo? Com certeza. Ainda tem não. A questão das pessoas que fazem aquela cirurgia. Né, da retirada, fora da bariátrica, a lipoaspiração. Eu fiz o sepultamento de uma jovem, né, com um filhinho, esposo, bem nova, 24, 25 anos de idade. Que tristeza, porque foi fazer justamente numa clínica e lá aconteceu a situação dela virar óbito. É um problema sério, um problema sério. É, ouvinte dizendo aqui, JR, a minha vizinha era bem fofa. Não, tô querendo saber o que significa isso. Essa pausa. Pessoa bem fofa. É porque o pessoal fala, a fulana é fofa, mas é uma forma doce de falar. Né? A doce, também não pode falar doce, né? Não pode falar fofa, então não pode falar doce. É porque não pode falar empadinha. Ela começou a tomar remédio para emagrecer, olha aí. Mas a gente via que ela tava emagrecendo, mas não tava bem. Ela acabou tendo um problema de saúde gravíssimo e faleceu. É uma encrenca, gente. Isso aqui não é coisa para brincar com remédio. Olha, aqui o ouvinte dizendo, já tomei e fiquei fora de mim. Conta aqui o ouvinte. Outro ouvinte contando, estou perdendo peso e reduzindo medidas. Não é rápido.
Ainda mais no meu caso, que uso corticoide, pois tenho doença crônica, artrite reumatoide. Mas tá mandando bala aqui, ouvinte. A bala não pode falar também. São drogas, né? A gente precisa entender que são drogas. Sim. Então é uma coisa séria. Tem que ter uma prescrição médica. Sabe a que conclusão eu chego? Que o problema das pessoas está na alma. Sim. A baixa autoestima acaba levando a pessoa a não se amar e se lançar num risco tão grande. Então, por favor, querido ouvinte, não faça isso com você. Cuide do seu coração, troque o seu pensamento, porque eu já vi casos de pessoas que fizeram a bariátrica, mas depois recuperaram porque não mudou a forma de pensar. Então mude a sua mente, como já dizia a palavra de Deus, transforme o seu entendimento. Olha aqui outro ouvinte, JR, eu não posso engordar porque eu sou diabética e agora eu estou um pouco gordinha. E tomei um aí que me engordou mais ainda. Olha só, com diabetes tem que tomar mais cuidado ainda para evitar qualquer tipo de consequência para a sua enfermidade. Aqui outro ouvinte está contando história. JR, eu tomei remédio para emagrecer, mas com prescrição médica. Eu estava com triglicerídeo alto, emagreci e o médico suspendeu. Agora eu consigo manter parece que é uma das maiores dificuldades, não é isso? A maiores dificuldades que a pessoa tem. É mudar a mente. Ó, já tomei remédio para emagrecer, eu me dei muito mal, fiquei muito ruim, passei mal, eu só vomitava, eu não conseguia ficar em pé, meu marido pegou, jogou tudo no vaso sanitário, hoje eu estou acima do peso, fazendo um tratamento com endocrinologista e peço a Deus forças para continuar. Para fazer dar tudo certo, entendeu? Porque também não é fácil. Outro ouvinte aqui contando, JR, essa aqui também alugou casa. A minha prima, ela foi no médico e todos conhecem e mentiu o diagnóstico pro plano de saúde, para pegar a autorização do plano. Também. Olha bem. E ela não sabia, era um esquema. Entendeu? Ela não sabia desse negócio, fez a cirurgia. Tá dizendo aqui a nossa querida ouvinte, trazendo aqui a sua opinião. Eu tô tomando aqui por conta própria. Olha, ouvinte, acorda, hein? Tá aqui, ó, estava muito pesada, meus pés estavam doendo muito, eu tô tomando por conta própria. São exemplos assim que a pessoa diz que toma e dá certo. Que tem gente que toma, que dá certo. O assunto. Que aí o outro vai lá e toma e acha que o organismo é igual. O cara pega a exceção lá que deu certo. E aí, JR, a gente volta àquela questão que você falou no início, né? Então não vamos entrar na questão do tempo do Espírito Santo, não. Mas a gente já vai acabar por aqui. Não, mas ele foi no finalzinho podia entrar. Então, isso aqui tá por aqui, porque alguns, né, não tá virando mais nem tempo do Espírito Santo, é uma catedral. Não é? Porque ele não se cuida, já não é mais tempo do Espírito Santo, é uma catedral, é uma basílica. Eu não posso falar fofa. Entendeu? Eu fui repreendido aqui e falei fofa. Falou né? O pastor falou que é a catedral do Espírito Santo. Pastor de Jalmi, toma jeito, pastor. Não pode falar isso, não. Então, no caso aí, ou seja, eu quando tenho feito discipulado com aqueles que eu estou discipulando, eu tenho falado em algumas áreas. Na área intelectual, na área sentimental, espiritual, mas eu entro na área física, no seu físico. Eu falo muito sobre isso. Você tem ido ao médico? Você tem feito pelo menos aí ao ano, você vai lá ao médico fazer sempre aquela revisão médica, você tem feito acompanhamento, porque a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que você vai falar, que você já fez um check-up e a pessoa diz assim, é salgado ou doce? Deus cuida da minha saúde, não é assim. Tem que fazer a sua parte no processo. Claro. Ouvinte dizendo, não escapa nada, hein, JR, fofinha, diz ela aqui. É melhor falar assim, não, fofinha, do que falar. Fofinha é melhor. Ouvinte aqui dizendo, JR, eu estou satisfeita com meu peso, eu amo meu peso, 45 quilos. Aí é fácil. Estou perguntando a altura dela. Perguntamos aqui a altura dela para fazer as contas, né? Isso aí. Para 45 quilos é o quê? O senhor tem 45, Guilherme? Não, bem que Pastor Guilherme. Eu queria, mas não tenho. Não, você já teve. Um dia, né? Era bebê. Há muitos anos. Era bebezinho. Eu só de osso. Só de ossada, 45. Agora, mediante
medicamento. É muito magrinha, né? Enquanto pudermos evitar remédios, é melhor, né? As vias naturais são sempre as mais recomendadas, né? Exercício físico, boa alimentação e medicamentos só quando houver necessidade com prescrição médica. O problema é que a gente está vivendo hoje uma sociedade que está medicalizando tudo, né? Você sente uma dorzinha de cabeça, tem remédio. Você sente um probleminha aqui, remédio. A criança está um pouco rebelde, dá remédio para ela. Exatamente. Aqui eu ouvi dizendo que ela estava com gordura no fígado. Ela teve que fazer dieta e conseguiu emagrecer. Ela disse que uniu o útil ao agradável porque tinha na frente dela o casamento do filho. E ela conseguiu ficar elegante no casamento do filho, naquilo que as mulheres chamam de entrar no vestido. Né? Porque em geral se vai lá e compra o vestido, aluga o vestido. Eu tô entrar no terno até 2019. Tá difícil. 2019. O senhor é templo ou o senhor é catedral? Digamos, sou um templo. Basílica. Olha o pastor do seu lado aí. É uma sede da denominação, né? Tempo sede. Essa coisa de entrar no vestido acaba sendo a grande armadilha para as mulheres correrem atrás de métodos loucos, né? Que fazem mal. E quem nunca fez, atire a primeira pedra, né? Pelo menos no time das meninas. Nunca fez o quê? Esse tipo de tentativa louca para entrar no vestido. Para entrar, mas não é aconselhável. Não é aconselhável. Menos, praticar exercício, recomendação médica. A ouvinte que tem 45 quilos, ela tem 1,60 m de altura. Ela tem que amar mesmo esse peso seu, não é isso, né, Marcelo? Ela está dizendo, eu faço ginástica. É isso aí, ouvinte, parabéns. Tem que ter aí as ações aqui. Outro ouvinte falando de reeducação alimentar. Muito obrigado, ouvinte. É um processo, né, gente? É um processo. Então, para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o lugar onde Deus nos deu o privilégio de receber o Espírito Santo dele, que é o nosso corpo, nós temos que ter todo o cuidado, e aí vai com alimentação, água, sono, prática esportiva. Às vezes você é tão ruim, que é chato, às vezes ter educação física é chato, tem que achar alguma coisa que você gosta, que você vai praticar, que você vai ficar animado. Tem muita gente desenvolvendo a caminhada, e às vezes uma caminhada com uma amiga, vocês vão conversando, entendeu? Passa a tropa em revista, se é que você me entende. Libera endorfina. Eu tô falando, começa no Gênesis que eu tô falando, entendeu? Gênesis, vai falando da Bíblia, vai conversando, vai cantando, compartilhando. Na hora que vê, já andou 1 hora ali. Se você fizer 30 minutos por dia, dizem aí, 30 minutos por dia, você deixa de ser uma pessoa sedentária. Sim. Seu organismo funciona melhor, metabolismo melhor, e você vai se surpreender com a possibilidade de emagrecer. Aqui, ouvinte dizendo, JR, você tira onda porque tem físico de passeio. O que é físico de passeio? Não sei. Pastor Guilherme, que é o mais velho aqui da nossa mesa aqui. O que é físico de passeio? O que é? A subcongregação. No tempo da Assembleia tinha subcongregação pequenininha. É ponto de pregação? Ponto de pregação. Porque é a catedral. O acima dele, basílica. O abaixo dele é o templo. E o abaixo dele é o ponto de pregação. Né? Então, ouvinte, trata de se explicar aqui, viu? Eu quero entender aqui, Marcela, fala que eu quero entender o que ela tá falando aí, que eu gosto de saber quando possível, né? São 11h58, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Hoje nós recebemos aqui na nossa caravana da solidariedade uma irmã, a irmã Ilza Maria de Jesus. Você ouviu aqui a história dela, uma história sofrida, uma história difícil, mas uma história que começa a ser mudada com o carinho e o amor dos nossos amados ouvintes. A Thelma de Duque de Caxias está doando aqui remédio e quantia em dinheiro. O Sérgio está doando aqui cesta básica, ele é da JAS, distribuidora de alimentos e cesta básica de Santíssimo. Está doando cesta básica mensal durante um tempo para nosso ouvinte. A Vanessa de São Gonçalo está doando uma quantia em dinheiro. O Sérgio do Lins está doando transporte. A Vanessa de Caxias está doando uma quantia em dinheiro. Silvânia Daltro de Paciência também uma quantia em dinheiro. Marcelo de Vila da Penha da mesma forma. Helenir da Praça Seca. Anderson de Saquarema, que Deus abençoe a vocês. Um ouvinte de Campo Grande está cedendo sem custo um quarto com cozinha e banheiro para ela morar.
O Vinícius de Olaria oferece o transporte para pegar as doações e também para levá-la ao médico. O Luiz de Guapimirim está doando uma quantia em dinheiro, ela vai depositar. A Rosane está doando remédio. Marcelo de Vila da Penha está doando uma quantia em dinheiro. Helenir está doando também uma quantia em dinheiro. Anderson de Saquarema está doando uma quantia em dinheiro. Outro ouvinte aqui de Campo Grande, que maravilha, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua contribuição. O Zé Maria, que é taxista de Campo Grande, está oferecendo aqui ajuda para pegar as doações. O Orlando do Parque Fluminense está dando cesta básica e vai entregar, hein? A Elaine de Duque de Caxias também está doando cesta básica. Ouvinte da Piedade está doando uma quantia em dinheiro. Outro ouvinte aqui também doando. Muito obrigado aqui o Maurício de Rio do Ouro, oferecendo local para ela morar durante um tempo sem custo. E a doutora Carla, que é oftalmologista, vai atender a nossa querida Ilza Maria de Jesus para encaminhar esta solução para sua visão, se esta for a vontade do Senhor. Louvado seja Deus por essas vidas preciosas, pelo amor que Deus tem dado aos nossos queridos e amados ouvintes e pela bênção de sermos como rádio, a 93 FM, um veículo, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esse povo maravilhoso que nos acompanha na melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado aqui os nossos queridos debatedores, pastor Sil Farney, Deus abençoe, pastor Sil Farney. Obrigado, JR, obrigado, Marcela, prazer estar com meus amigos aqui, pastor Daniel, pastor Dejalmir, pastor Guilherme. Um abraço a Sem, minha igreja querida, minha esposa Patrícia, o Aleph, meu filho está me ouvindo no rádio agora, a Selma e a Areza de Nova York sempre ouve, o pessoal dos Filhos do Caminho, no Gênio Novo, Deus abençoe a todos. Bom dia. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Dejalmir, um forte abraço, irmão. Um abração, JR, também os nossos ouvintes, pastora Daniele, pastor Guilherme, pastor Sil Farnel. Olha, é um prazer estar aqui. Mando um abração pro povo lá de Bom Sucesso, os moradores lá no Complexo da Maré, que é onde eu passo, falo assim, ó, um abração, manda um abraço lá. Tô mandando um abraço pra todo mundo aí. Quer ver como é que a pessoa tá com fome? É. Sil Farnel. Mandou um Farnel aí que o homem da camarada. O assunto mexeu com ele. O assunto mexeu com ele. Deixa eu dizer aqui para o ouvinte aqui, ó, físico de passeio é bem magrinho. Não precisa fechar a boca, diz aqui a nossa ouvinte. É isso aí. Vamos louvar o Senhor por essa bênção. Pastor Guilherme, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço super especial pro estado do Piauí, para a Igreja Metodista Wesleyana em Teresina, lá em Amarante, pastor Cláudio Carmelo, pastor Wilson. Na última semana eu estive lá juntamente com a minha esposa, conhecendo o campo missionário. JR, conheci pessoas especiais, pessoas que amam a Deus de todo o coração, pessoas simples, né? Percorri lá as aldeias, os assentamentos e assim, fui muito bem recebido pelo povo piauiense. Que Deus abençoe o estado do Piauí. Maravilha, o povo muito bom, graças a Deus. Pastora Daniele, muito obrigado, um abraço. Muito obrigada, JR, pastores, queridos ouvintes, eu sou grata a Deus por este grande veículo de pregação do Evangelho, que é a Rádio 93 FM. Quero deixar um abraço bem especial para todo o povo da Igreja Batista Vale de Bênção e todos os ouvintes que ficaram ligados hoje no nosso debate. Muito obrigado, minha gente, pela audiência, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E amanhã aniversário, vamos celebrar a vida, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus pelo carinho, pelo apoio dos meus queridos ouvintes, pelas ovelhas que Deus confiou a mim para tomar conta, pela família, pelos meus queridos companheiros de trabalho. Ei! É festa! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, vai, eu oro. Por mais um ano de vida. É só amanhã. Aliás, espera aí, Marcelo, eu anotei aqui dois aniversariantes aqui. Pega o papel pra mim que eu anotei. Olha aí. Aniversariando hoje, mandaram aqui o WhatsApp, Adriana Lima e a Patrícia Crispim. Muito obrigado pela audiência e parabéns para vocês também, meninas abençoadas, servas do Senhor. Vamos orar juntos, vamos?
Vamos pedir a bênção do Senhor. Pastor Silfarney vai orar conosco. Nós vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos abençoe em todos esses temas que nós conversamos hoje aqui. Mas vamos lembrar de maneira especial, gente, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Querido Deus, te louvamos pelo dia de hoje, por mais uma vez termos tido a oportunidade de ministrar a tua palavra aos corações de pessoas que nos ouviram. Oramos a Deus pelas questões tratadas aqui no debate, a questão do amor, Deus, que é uma questão tão séria. Sei que há pessoas que nos ouviram e que talvez tenham sofrido terríveis injustiças, mas elas quase que insuportáveis, Deus amado, mas a gente crê no poder do amor ágape, como foi dito aqui, que os seus batizem nesse amor, que os levem a ter saúde nas suas emoções. Oramos a Deus amado por essa questão dos golpes que são dados no nosso país, a quantidade de injustiça que há. A tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos se esfriaria. Livra-nos desse tempo de injustiça, que nós possamos viver com justiça, mas também com sobriedade, para não sermos enganados facilmente por pessoas que têm má intenção, Deus. Oramos pela questão dos medicamentos, no que tange a questão da saúde, na questão da obesidade. É uma questão séria, nos divertimos um pouco brincando aqui, mas sabemos que é uma questão séria. Dê às pessoas sobriedade para não se precipitarem com medicamentos. Oramos também pelos enfermos, aqueles que porventura estejam nos ouvindo agora em um leito de hospital, que a tua boa mão os alcance ali, trazendo saúde, trazendo resiliência para suportar esse tempo de sofrimento. E oramos pelos enlutados, ó Deus, por alguém que nessa hora está nos ouvindo e que sofre a dor de um luto, a perda de alguém amado. Só o Espírito Santo para consolar o coração de alguém que perde uma pessoa que ama. Que o Senhor os console, abençoe nosso Rio de Janeiro, abençoe nosso Brasil, abençoe essa rádio querida, Pai. Oramos assim no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.